Lucas, capítulo 9, verso 28 ao 36. Vamos ler na área, pode ser? Eu peço perdão. Tá. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, que palavras são essas? As palavras de Jesus, que aquele que o quiser seguir, negue-se a si mesmo, uma palavra muito dura. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus tinha um propósito específico. Jesus era intencional. Nós muitas vezes agimos sem intencionalidade, mas Jesus não, era intencional. Ele sobe ao monte para orar. Segue o versículo. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de uma forma muito clara de sua partida, do que estava por vir, que ele estava o que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se oprimidos ou sonolentos, dormindo. Mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas. É engraçado que, talvez na minha ideia, façamos 6, né? Porque eu quero uma. Façamos 3. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Mas, na verdade, não sabia, porém, nem o que estava falando, o que dizia. Enquanto ainda falava, veio uma nuvem e os envolveu. E eles se encheram de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, gente, a mesma coisa, com exceção do final. Da mesma voz, Deus mais uma vez se faz ouvir entre os homens para atestar quem Jesus era, como ele fez no batismo. Este é o meu filho amado, o meu eleito. Aí ele diz, a ele ouvi. Segue mais um versículo. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. E naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Eu queria tirar algumas lições, volta para o início e a gente vai desenvolvendo, tá? E a primeira delas é que lugares importam. Nós muitas vezes somos displicentes a respeito dos lugares. Não paramos para perceber que os locais, os ambientes, do ponto de vista inclusive espiritual, importam. Não queira e não espere ouvir a Deus em ambientes em qual Ele não vai estar. A atmosfera espiritual, ela importa para que nós venhamos compreender e para que Deus venha se manifestar. Porque nenhum local é evidente, foge da presença de Deus. O salmista disse, para onde eu me esconderei do Senhor? Não há um local em que você possa se esconder de Deus. Mas os locais, os ambientes, eles se importam para que a gente possa ouvir a manifestação de Deus. Jesus, a todo tempo, ele escolhia locais para ele se conectar com o Pai, ele orar. E nós começamos a ver que o propósito dele de subir ao monte era para orar. Mas já notou que nós até dizemos que queremos ouvir a Deus, dizemos que gostamos de estar com Deus, mas não atentamos para os lugares, para os ambientes. Não por acaso, em Mateus capítulo 6, verso 7, Jesus vai dizer, quando você for orar, escolha o local de intimidade. E nada é mais íntimo do que o nosso próprio quarto. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Em secreto, porque locais importam, mas a forma também importa. Tem coisas que nem o diabo deve ouvir. Tem segredos seus, petições suas,
que nem o diabo e os demônios que existem devem lhe ouvir. Só Deus deve saber. Por isso que ele diz, ora em secreto. E o Pai que ouve em secreto lhe responderá. Aprenda, a atmosfera espiritual importa. Não por acaso, o salmista vai dizer no Salmo 1, que bem-aventurado, feliz é a pessoa, o homem ou a mulher, que escolhe os ambientes. Não se assenta em rodas que escarnecem do Senhor. E eu já falei sobre isso lá atrás, vou repetir aqui, para escarnecer de Deus, não precisa estar falando de mal de Deus o tempo todo. Basta plantar uma dúvida. Você crê mesmo nisso? Você realmente acredita nisso? Porque não se engane, a serpente escarneceu de Deus quando ela chega para Eva e diz assim, como foi mesmo que ele disse? Não é de nada que vocês podem comer? Nós muitas vezes não compreendemos que nós precisamos desenvolver e buscar ambientes para ouvir a Deus. Jovem que me ouve, qual foi a última vez que longe dos cultos coletivos, longe desse ambiente de festa, de euforia, em que a atmosfera espiritual ela é real, presente, porque nós somos muito mais do que dois. Deus se faz presente porque Ele cumpre as promessas. Qual foi a última vez que você, propositalmente, de forma intencional, parou para orar e para buscar a Deus? Algumas coisas você só vai viver, ouvir, ter direção, quando você tiver coragem de orar e de buscar a Deus direção. Sabe, nós muitas vezes perdemos o que Deus tem para nós, porque não buscamos ter intimidade com Deus e direção. E aprenda que tem coisas que tem que ser no particular. Nós vivemos num mundo relacional. O mundo é cheio de pessoas. É o próprio Jesus, quando ele vai falar sobre isso, ele olha em João capítulo 17 e diz assim, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mal no meio desse mundo. Jesus nos ensina sobre pedir proteção nesse mundo, quando ele vai fazer a oração do Pai Nosso, nos livra do mal. Mas nós temos que deixar de ser tolos. Nem todo mundo que está perto de você, e me permita dizer, na igreja e dentro da sua casa, tem que ouvir, conhecer e saber aquilo que Deus tem para você. Nós muitas vezes somos tolos e nos revelamos, contamos tudo. E me permita falar, não é o fato de você ser jovem ainda na idade, que ele é uma, digamos assim, uma carta de desculpas para você agir de forma tola. Não, tem coisas que tem que ser no particular. Jesus escolhe os 3 no meio dos 12, porque ele queria que apenas aqueles 3 conhecessem realmente o seu interior. Ele queria que apenas aqueles 3 tivessem aquela experiência. Ele queria e preparava aqueles 3 porque estava por vir. Aprenda a selecionar para a sua vida as pessoas que têm a mesma atmosfera espiritual, o mesmo propósito espiritual que você, que não vem atrapalhar a sua vida. Tem muita gente que estraga a vida porque fala demais. Estraga a vida porque não seleciona as pessoas. E não entende que tem gente que, se você ficar contando os seus sonhos, vão apenas lhe atrapalhar. Eu me lembro agora de José, que ficava contando seus sonhos para todos. E acabou pagando um alto preço por isso. Por isso, aprenda a selecionar com quem você vai se relacionar. E aprenda a selecionar quem realmente, a quem você vai se revelar. Porque tem uma hora que, inevitavelmente, com quem nós convivemos, nós nos revelamos. Diz um amigo meu, que é daqui da igreja, diz uma coisa interessante, diz assim, a gente só revela quem nós realmente somos. Chega uma hora, ninguém engana ninguém. Chega uma hora que, se você conviver com a pessoa,
ela vai revelar quem ela realmente é. E é interessante que a transfiguração fala exatamente sobre isso. Porque Jesus resplandece aquilo que está na sua essência. Ele resplandece, ele brilha, porque a sua essência era iluminada. Sabe que durante um certo tempo, até convivendo entre amigos, nós conseguimos até enganar, conseguimos abafar, conseguimos esconder, mas não por todo o tempo. Chega uma hora que nós nos revelamos. E a grande pergunta para mim e para você é: quando nós nos revelamos, quem nós somos? Quando as pessoas que convivem com você, que a transfiguração fala sobre isso, as pessoas que têm intimidade com você, quando elas vão lhe conhecendo, quem elas veem? Elas veem alguém que realmente é coerente com aquilo que diz? Ou elas veem alguém que exerce muitas vezes um papel na igreja, mas que em casa e na vida no dia a dia é totalmente diferente? Elas veem alguém que é confiável, ou elas enxergam alguém que é instável? Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa difícil de se conviver com alguém instável, que você não tem segurança, que não é constante. Elas veem alguém que é luz, alguém que vive imerso em trevas e às vezes está arrastando os outros para as suas trevas. Quem você realmente é por dentro? Jesus revela todo o seu esplendor. Ele mostra quem ele realmente é. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não se engane. Com o tempo, você vai se revelar. As pessoas vão enxergar quem você é. Porque até nos momentos de alegria. Porque tem gente que se revela nos momentos de alegria. Já diz um ditado popular: quer conhecer alguém, dê o quê? Dinheiro e poder. Tem gente que não sabe nem viver momento de alegria, que logo se revela soberbo, logo se revela prepotente. Tem outros que no meio das crises também se revelam incrédulos, murmuradores. Quem é você? Sem as luzes externas. Porque Jesus não precisava de luz externa para brilhar. Tem gente que precisa de luz externa para brilhar. Dinheiro, fama, reconhecimento. Mas elas são temporárias, não duram. Porque tudo na vida muda. E fica a essência. Quem realmente é você? Você tem irradiado luz ou você tem irradiado trevas para aqueles que estão ao seu redor? Por isso aprenda. Acorda. Enquanto é tempo. Tem muita gente que ficava dormindo, como aqueles discípulos. Eu gosto até mais do texto de Mateus, nessa parte, do que o de Lucas, porque a transfiguração está também em Mateus. Diz que eles dormiam. Deus tem feito coisas extraordinárias no mundo, e que não tem nada a ver limitado a denominações, não. Deus tem operado milagres, Deus tem literalmente ressuscitado sonhos, pessoas, Deus tem feito coisas incríveis. Mas tem pessoas que continuam dormentes espirituais. Não percebem tudo que Deus está fazendo, as oportunidades que estão aparecendo. Não percebem o que Deus tem movimentado no mundo espiritual e as pessoas simplesmente estão perdendo. Porque têm dormido. Sabe o que é interessante? O texto vai falar que de repente eles se percebem o que está acontecendo. Está lá Jesus, está lá Moisés e Elias, estão lá, discutindo a respeito do que haveria de acontecer. E eles dormindo. Já notou que talvez você esteja dormindo, adormecido, não tem se envolvido, tem desperdiçado o tempo. Gente, o ano está passando, já estamos na metade do ano. Sabe que eu estava conversando ontem com um membro daqui da igreja, disse: nós só temos mais 3 meses. É julho, eu até disse julho, são 4, né? Julho, agosto,
vai 4, julho, agosto, setembro, outubro. Diz, porque chega em outubro, só se fala de final de ano. Ninguém mais pensa em nada. Acabou o ano. E de repente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é que você perdeu esse ano? Talvez você tenha perdido a oportunidade de se envolver com o projeto de Deus para a sua vida. Talvez Deus tenha aberto portas para você, você não teve fé suficiente para encarar. Talvez Deus tenha lhe chamado para ser onde Ele lhe colocou. Não é aqui na igreja, não. Na sua casa, na universidade, no seu ambiente de trabalho. Luz e sal. E você tenha se omitido. Talvez você não tenha acreditado que Deus pode lhe usar. Porque você tem estado adormecido. Muitas vezes preso a tantas regras, a tantas coisas, a tantas discussões tolas, a tantas discussões denominacionais a respeito do que é e do que não é, perdendo tempo, sem entender que se você não acordar, se você não enxergar, as coisas vão passar. E você apenas desperdiçou tempo na sua vida, porque independentemente deles acordarem ou não, aconteceu. E Jesus não chegou lá e disse assim, acorda, acorda, acorda. Não. Tem coisas que Deus lhe inseriu, mas se você não abrir os olhos, você vai perder. E depois não adianta reclamar. Pois, independentemente de você crer ou não, Deus tem feito a grande pergunta. Você tem participado ou você tem estado dormindo diante de tudo que Deus tem feito? Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós muitas vezes não participamos porque ficamos presos no passado, esquecendo que Deus é o Deus das novas oportunidades e que Deus sempre tem algo novo para nós. Eu amo, e quando eu vejo esse texto, eu creio que aparece Moisés e Elias, claro, para ministrar a Jesus, mais uma vez, para lembrá-lo, mas também para libertar os discípulos do passado. Aquele povo era preso à lei de Moisés. Aquele povo ficava todo o tempo comparando o que Jesus dizia com o que Moisés tinha dito, ao ponto de Jesus dizer, a lei de vocês diz assim. Não foi Moisés que deu o pão vivo, fui eu. Foi o meu pai. Eu sou o pão vivo. O povo o tempo todo ficava dizendo, apedreja a lei que diz para apedrejar. Ou eles esperavam, ainda não tinham compreendido que Jesus era o cumprimento da profecia de Elias. Eles ficavam esperando, e Jesus muitas vezes, e Deus ele permite para libertar do passado. Sabe, tem muita gente presa no passado, presa nos erros, presa nos costumes de casa, presa a respeito das opiniões dos seus, e por isso não tem coragem de se posicionar. Deixa eu falar uma coisa, você tem que respeitar, mas você não pode se omitir. Só se respeita quem tem coragem de se posicionar. Tem muito jovem, muito adulto, inclusive me ouvindo aqui agora, com medo de se posicionar pela cultura familiar. Com medo até numa época como essa, gente, me permita dizer, eu espero, no nome de Jesus, que nessa época que nós estamos vivendo agora, você se posicione como crente. Porque tem gente que basta uma época diferente, como São João, para decidir viver não como crente. Estou falando sério. É meio louco isso, mas eu tenho que dizer. Mas nós muitas vezes estamos com medo de nos posicionarmos presos ao passado, sem entender que o passado não brilha. Vá para o texto. Quem brilha é Jesus. Moisés e Elias não brilham. Quem brilha é o presente. Você tem que viver hoje, olhando para o futuro. E sem perder o senso da direção de Deus propósito. Eu amo
quando Deus diz assim: esse é o meu filho amado. Ouçam. Dê ouvido a eles. Você quer ser feliz? Você quer ter um futuro próspero? Você quer viver e terminar, não terminar, mas a sua existência? Eu gosto de uma palavra, eu acho que foi T.D. Jakes que disse que nós temos que curtir, você tem que se alegrar durante a caminhada, durante o propósito. Você quer viver isso? Aprenda a ouvir a Jesus, a seguir a direção de Jesus. Não perca o senso do propósito. O passado, nós devemos olhar para ele com reflexão. Até para entender quem nós realmente somos hoje. Porque você e eu, via de regra, estamos vivendo aquilo que nós decidimos viver, ou que os nossos pais e as pessoas que têm autoridade sobre nós, quando nós não tínhamos capacidade de decidir, decidiram por nós. Porque a história da nossa vida, como diz o nosso pastor, nada mais é do que a história das nossas decisões. Mas daqui para frente, você tem que decidir viver. Você tem que se libertar do passado, se libertar da culpa, se libertar do medo, se libertar também do saudosismo daquilo que ficou, porque talvez você perdeu por ter errado. E decidir viver o presente hoje, que é o que brilha hoje, olhando para o futuro. Tem coisa que passou, gente. E a gente precisa seguir. Por isso, não se acomode. Quando eu olho para o texto, eu vejo Pedro lá acomodado. Nossa, isso aqui é bom demais. Jesus, vamos fazer o seguinte. Deixa os 9 para trás. Ficou 9 lá, deixa eles 9 lá. Vamos fazer 3 tendas. A acomodação muitas vezes tira de nós até a reflexão. Se fosse eu dizer, vamos fazer 6. Eu tenho uma. Mas vamos fazer 3. Ele se acomodou com o momento. Sabe que tem muita gente que é assim, acomodado com o momento, esquecendo que a vida ela é movimento e Deus tem muito mais para revelar. Deixa eu dizer uma coisa que eu creio. Eu creio porque a palavra diz, para os vivos há esperança. Toque em você. Deus tem coisas para revelar para a sua vida. Mas é preciso não se acomodar com o que se já viveu ou com o que se está vivendo. Entender que nós temos tanta coisa para frente. Não dá para ficar estagnado. Tem muita gente que se permite estagnar. Fica acomodado com pouco. Porque aquilo ali era muito pouco. Para tudo que Deus ia usá-los. Aquilo ali era muito pouco. Porque eles haveriam de ver. Eles haveriam de ver Cristo crucificado, sim. Mas eles haveriam de ver Cristo ressurreto. Aquilo ali era muito pouco. E muitas vezes nós estamos presos a muito pouco. Não se acomode. Decida crescer espiritualmente. Decida crescer pessoalmente. Decida conhecer a Deus e desenvolver todo o potencial e viver plenamente tudo que Deus tem para você. Não se acomode. Às vezes eu fico, gente, me permitam, louco, de ver jovens acomodados. Acomodados com o que Deus não chamou para uma vida pequena, entenda. Eu até li sobre isso, ministério excelência. E eu e você somos chamados a vivermos uma vida em excelência. Excelência tem a ver com como a gente se envolve com as coisas. Tudo que vier para você, dê o seu máximo, viva o seu máximo. E entenda que os momentos de Deus, eles são uma preparação para o que está por vir. Quando eu olho aqui nessa cena, Tiago foi o primeiro mártir dos apóstolos. Pedro foi o líder da igreja. João, o discípulo amado que estava lá, foi aquele que escreveu e defendeu a identidade de Cristo no final da vida. Foi apenas uma preparação para novos estágios. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim como a transfiguração passou, foi história, o que você está vivendo hoje também passa. Por isso não se acomode. Por isso decida progredir e viver o que Deus tem para você, desenvolver. Oséias capítulo 6, verso 3, inclusive espiritualmente. Conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não pare e não tenha medo de viver o propósito de Deus para a sua vida. Eles ficam com medo e eu não tenho como culpá-los, eu talvez ficaria também. De repente, por não saber o que falar, e deixa eu te dizer uma coisa, volta lá para o texto. Quando você não souber o que falar, é bíblico, Provérbios, diz que até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Quando souber o que falar, fica calado que é melhor. Porque diz, volta um texto, volta só um versículo. Diz que Pedro fala e nem sabia o que dizia. Gente, para a vergonha dele, o Espírito Santo registrou. Tem hora que a gente deveria ficar, era calado. Tem hora que você tem que ficar calado, não falar besteira. Porque o texto vai falar que ele começa a falar, diz uma besteira, aí vem uma nuvem e os envolve. E Deus está sempre nos envolvendo em grandes projetos. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu creio. Deus tem um propósito, um projeto para a sua vida. Mas você só vai viver se você não tiver medo. O texto diz que eles tiveram medo. E porque tiveram medo, o texto de Mateus vai dizer que eles se encurvaram, se prostraram. E deixaram de perceber tudo que estava acontecendo, a nuvem. Sabe que isso é comigo e com você? Se você tiver medo, quando você for envolvido, você não vai viver nada que Deus tem para você. Tudo que Deus tem para mim e para você vai requerer coragem. Eu me lembro agora, Josué, tenha medo não, Josué. Seja forte, seja corajoso. Eu serei com você. Assim é comigo e com você. Se você se deixar vencer pelas circunstâncias, pelo medo do novo, se você se deixar vencer pela opinião dos outros, nada na sua vida vai dar certo. Você tem que ter coragem de ouvir a voz de Deus no meio dos projetos. Porque Deus está sempre nos dando direção. Ele é responsável, gente. Por isso, se Deus tem ele envolvido, faça. Como o texto vai dizer, ele diz assim, levante-se. E não tenha medo. Vamos seguir. Sabe que nós muitas vezes precisamos é disso. De nos levantarmos e seguirmos. E não perdemos o foco de ouvir a direção de Deus. Nós corremos o risco de perder o foco quando nós começamos a priorizar a nossa vontade em vez da vontade de Deus. Nós corremos o risco de perdermos o foco quando nós começamos a dar ouvido mais às vozes dos outros do que à voz de Deus. Nós começamos o risco de sermos totalmente mundanos, estando na igreja, não negando a Cristo, mas quando deixamos de priorizá-lo. Porque nós achamos que mundanismo é apenas negar a existência de Deus. Não. A maioria da sociedade acredita que Deus existe. Mas a maioria da sociedade vive em rebeldia contra Deus. Creia que Deus tem um projeto para a sua vida. Mas o segredo da felicidade é não perder o foco e seguir a orientação de Deus. Eu amo quando esse texto, Deus diz assim, Moisés foi importante, Elias também. Mas agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ouçam, é a Jesus. Para de dar ouvido aos outros, até a de pastores, se não estiver alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. E aprende, eu vou encerrar. Tem mais 2 pontos, esse é muito rápido. Tem coisas para a sua vida, tem visões que você não deve compartilhar. Mateus capítulo 17, vai lá para Mateus capítulo 17, verso 10. Mateus 17. Eu quero ler esse versículo lá. Verso 9. Jesus olha nessa mesma cena e diz assim, coloca na NVI, só porque eu acho que vai ficar mais fácil. Obrigado, desculpe aí.
não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Tem visões de Deus para a sua vida que você não deve revelar antes de acontecer. Tem projetos, sonhos, propósitos que você tem que ficar calado. Se você começar a falar, as pessoas vão duvidar. Vai se levantar gente para lhe atrapalhar. Mais uma vez eu vou lembrar de José. Está lembrado de José? Psst, lá vem um sonhador. Olha o sonhador. Olha o menino que sonha. E se levantaram para atrapalhar. Às vezes, nós levamos mais tempo para viver o que Deus tem para nós, porque nós falamos demais. Porque nós falamos o que não deveríamos falar. Tem coisas que só Deus deve saber. Por isso, aprenda a ficar calado. Guarde em seu coração, como Maria fazia, até acontecer. Porque quando acontecer, você não vai precisar se defender. Você só vai dizer, Deus cumpriu. Deus honrou. O que Deus prometeu, Deus fez acontecer. Aprenda a não compartilhar visões. Porque se fosse para todo mundo saber, Deus não tinha dado no particular, não. Deus tinha exposto para todos verem. Tem coisas que são no particular. E quando não compreender, Mateus capítulo 17, verso, segue, mas vamos ler do 10 ao 13. Eu acho lindo. Peça discernimento. Os discípulos então perguntaram a Jesus. Eles não tinham entendido. Então, Jesus, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Até o 13. Jesus disse, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio. Porque o texto de Lucas capítulo 2 vai falar que era aquele que viria com o espírito de Elias, que era João Batista. Já tinham vindo. E eles não reconheceram, mas fizeram a ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Verso 13 vai dizer, então os discípulos, os três, entenderam que era acerca de João Batista que ele tinha falado. Sabe por que eu li isso aqui? Porque nós muitas vezes temos uma expectativa errada a respeito da nossa vida. E quando nós não pedimos a Deus discernimento, nós nos frustramos. Aqueles 3 discípulos, como os mestres da lei e os outros 9, ainda estavam esperando Elias vir. Eles tinham uma expectativa errada a respeito do que haveria de acontecer. Estavam com Cristo, mas tinham uma expectativa errada. Eu e você temos que começar a pedir a Deus discernimento a respeito do nosso futuro, do presente. Porque tem coisa que simplesmente não vai acontecer. Outras já aconteceram, você perdeu, paciência, vida que segue. Outras não vão acontecer. E para vivermos bem, precisamos pedir a Deus discernimento para compreender a realidade e a nossa realidade e o momento e o propósito dele para as nossas vidas. Por isso eu lhe digo, de uma forma muito clara, que peça a Deus discernimento para alinhar as expectativas. Pior coisa na vida é quando nós sonhamos, buscamos, lutamos e nos desgastamos pelo que não é de Deus para as nossas vidas e não vai se cumprir. Peça a Deus discernimento. Deus, qual é o teu propósito para a minha vida hoje? O que o Senhor quer de mim hoje e no futuro? Me dá discernimento e entendimento para que eu não desperdice. Aprenda a alinhar as expectativas para não desperdiçar o seu futuro. Porque no fundo, gente, hoje e no futuro, o rosto, ele apenas revela como nós somos e como nós estamos. Quem você realmente é.
Feche os olhos que eu gostaria de orar por você.